Vamos começar mais uma aula de resistência dos materiais e hoje vamos aprender como calcular o centroide de uma área. Então, primeiramente, vamos definir o que é o centroide. Ele é um ponto que representa o centro geométrico de uma área. Então, este ponto representa, em relação a esta área, uma área qualquer, o seu centro geométrico. Esse centro geométrico, para nós determinarmos o centro geométrico de uma área, nós vamos precisar definir dois eixos, o eixo Y e o eixo X, e é em relação a esses dois eixos que iremos determinar as coordenadas do centroide, ou seja, qual que é a localização deste centro geométrico em relação a esses dois eixos. Para efetuar o cálculo do centroide, nós partiremos da definição do que é o centroide. O centroide é definido como sendo a divisão do momento de primeira ordem. Então, o numerador aqui dessa expressão, que é a integral em relação à área de xdA, é chamado, então, de momento de primeira ordem. Dividindo o momento de primeira ordem em relação ao eixo, no caso aqui, em relação ao eixo Y. Momento de primeira ordem em relação ao eixo Y, dividido pela integral da área, nós vamos determinar qual que é a coordenada do centroide em relação ao eixo Y, que é o x barra. Se nós utilizarmos o momento de primeira ordem em relação ao eixo x dividido pela área, vamos determinar qual que é a localização do centroide em relação ao eixo x, que é o y barra. É importante que nós observemos que a distância x do elemento de área dA é a distância deste elemento até o eixo y. Então, se eu multiplicar a distância x pelo elemento de área, então, a distância vezes o elemento de área, eu tenho momento em relação a y. É claro que o uso de integrais, ele é importante quando nós não temos ou não conhecemos a localização do centroide, ou quando a área é uma figura mais complexa. Mas, na maioria dos casos, nós temos duas maneiras de calcular o centroide sem utilizar a integral. A primeira delas, que eu chamei aqui de observação 1, é que o centroide está localizado sobre o eixo de simetria da área. Então, se a nossa área tem, como é o caso aqui, de um eixo de simetria, neste caso é o eixo x, nós podemos observar que a parte superior é idêntica à parte inferior em relação ao eixo x. Então, ele é um eixo de simetria. Toda vez, então, que tivermos esse eixo, nós vamos ter o centroide localizado sobre ele. Por quê? Porque em cada elemento de área acima do eixo x, então nós temos uma distância y positiva, nós temos um elemento de área abaixo do eixo x, como podemos ver. E temos uma distância em relação a esse eixo negativa. Então, essas áreas simétricas se anulam, tendo então um momento de primeira ordem igual a zero. Se o momento de primeira ordem é igual a zero, voltando para a nossa expressão, nós verificamos que o numerador é zero, então a divisão também é zero. Nós temos então que o y barra, ou seja, a distância do centroide até o eixo x, vai ser zero. Ou seja, o centroide está sobre o eixo x. Então, toda vez que uma área possuir dois eixos de simetria,
o nosso centroide estará localizado no encontro deles. É o caso de uma viga aí. Nós verificamos que o lado direito é igual ao lado esquerdo em relação ao eixo y, e a parte de cima é igual à parte de baixo em relação ao eixo x. Logo, o centroide se encontra no encontro dos dois eixos de simetria. Também observamos isso numa área retangular e numa área circular. Então, é muito importante observar esses eixos de simetria nas áreas. Toda vez que tivermos um eixo de simetria em uma área, esse eixo de simetria nos dará já uma das coordenadas do centroide. Se forem dois eixos de simetria, o centroide está no encontro desses eixos. A segunda observação é que nós podemos dividir a área, uma área mais complexa, em áreas mais simples. E quando nós fazemos isso, dividindo uma área complexa em áreas mais simples, nós vamos conseguir calcular o centroide dessa área complexa sem usar a integral. Então, aqui é uma dica importante. Nós não precisamos usar a integral o tempo todo para calcular o centroide. Nós podemos, sim, utilizar desta observação 1, que o centroide está localizado no encontro dos eixos de simetria, e da observação 2, que é dividir uma área complexa em áreas mais simples, para calcular o centroide sem utilizar a integral. Vejamos, então. Primeira coisa, qual área nós vamos dividir? Como que nós vamos definir a área? Primeira coisa é que nós temos que conhecer a localização do centroide de cada parte. Então, nós podemos, a priori, escolher áreas que são simétricas, porque nós já encontraríamos o centroide no encontro dos eixos de simetria. Depois, nós vamos identificar a distância do centroide até o eixo x e até o eixo y. Calcular a área de cada parte e utilizar as expressões abaixo. Aqui, na realidade, nós substituímos a integral por um somatório. O que significa cada parte do somatório? Quando eu quero determinar a distância do centroide até o eixo y, eu vou pegar a distância de cada centroide, ou seja, do centroide de cada uma daquelas partes mais simples, até o eixo y, vezes a área de cada uma das partes. Então, para determinar a localização desse centroide em relação ao eixo y, que está aqui, ó, a distância ou a localização do centroide até o eixo y, nós temos que pegar a distância de cada centroide até o eixo y vezes a área daquela parte, dividido pelo somatório das áreas. Vamos fazer, então, dois exercícios que demonstram essas duas maneiras. Uma, nós utilizaremos o cálculo de integral, e a outra, vamos utilizar essas simplificações que não utilizam a integral. Vejamos. O primeiro exercício é determinar o centro de gravidade do retângulo. Aqui está o retângulo, em relação ao eixo x, que passa aqui na base. Nós já sabemos que o centroide de um retângulo está localizado aqui no centro, devido à simetria, metade da base e metade da altura. Mas vamos utilizar o cálculo de integral para demonstrar isso. Primeiro, é que o momento de primeira ordem do retângulo em relação ao eixo x é o somatório do produto de cada elemento de área dA pela sua distância em relação ao eixo x. O que nós estamos dizendo aqui? Exatamente essa integral. O momento de primeira ordem é a multiplicação ou somatório das distâncias de cada elemento de área até o eixo x vezes esse elemento de área. O nosso elemento de área neste exercício, que foi escolhido, é
um dy, uma variação em relação ao eixo y, então diferencial de y, vezes uma largura b, a largura do retângulo, que é constante. Substituindo então este dA, este elemento de área na nossa integral, nós temos então integrando uma integral definida de 0 até h, que é a altura do retângulo, de y, que vem na própria expressão do momento de primeira ordem, vezes bdy, que é o nosso elemento de área, dA. Como b é constante, ela pode sair da integral, ela sai da integral, ficando então integral de 0 a h de y dy. Fazendo essa integral simples, nós temos então b vezes y ao quadrado sobre 2 de 0 a h. Resolvendo, nós temos que o momento de primeira ordem é b vezes h sobre 2 elevado a 2 sobre 2 menos b vezes 0 ao quadrado sobre 2. Essa parte da expressão dá zero, então nós encontramos o momento de primeira ordem. Como nós vimos anteriormente no nosso vídeo, o centroide, a localização do centroide em relação ao eixo x, é o momento de primeira ordem dividido pela área, integral da área, integral de dA. Substituindo o momento de primeira ordem, bh ao quadrado sobre 2, dividido pela área do retângulo, que é b vezes h, base vezes altura. Vamos simplificar, encontramos então a localização do centroide, que é a metade da altura, conforme tínhamos previsto. Então está aqui um exemplo no qual utilizamos a resolução através de integrais. No segundo exemplo, nós vamos utilizar aquelas duas observações. A primeira relacionada à localização do centroide de figuras simétricas e a divisão de figuras complexas em área simples. Está aqui uma seção transversal em T, de 8 polegadas por 13 polegadas. E nós temos, então, que, usando a primeira observação, o eixo y é um eixo de simetria. Logo, o centroide está localizado sobre ele. Então, nós não temos, ou a distância do centroide até o eixo y vai ser zero. Então, x barra é igual a zero. Para determinar o valor de y barra, ou a distância do centroide até o eixo x, em relação a este eixo x, vamos dividir a figura em dois retângulos. Está aqui o primeiro retângulo, chamei de área 1, e aqui o segundo retângulo, chamamos de área 2. É importante observar, então, ao utilizar esse somatório, que eu preciso da distância do centroide de cada área, esse y-til, vezes a área. Então, se nós verificarmos na área 1, o centroide da área 1 está aqui. Por quê? Pela simetria. Então, está por simetria no centro aqui do retângulo. Então, eu preciso da distância desse centroide até o eixo x. Aqui estamos na metade dessa altura. Então, nós temos 1,5 polegadas mais 10 polegadas. Então, nós vamos ter, para a área 1, 11,5 polegadas. Essa é a distância do centroide da área 1 até o eixo x. Vezes a área, que é base, 3 polegadas, vezes a altura. Base, que é 8, vezes a altura, que é 3. Mais é um somatório, a distância deste centroide, o centroide da área 2, até o eixo x. Por simetria também, sabemos que está aqui no meio, metade da altura. Então, 5 polegadas é a distância do centroide até o eixo x da área 2, vezes a altura, vezes a base, que é a área. Base 2, altura 10. Dividido pelo somatório das áreas. Então, nós estamos calculando a área 2, base vezes altura, 10 vezes 2,
mais a área 1, base vezes altura também. Resolvendo essa expressão, nós encontramos a localização do centroide em relação ao eixo x da figura. Então, nós, sem utilizarmos a integral, conseguimos determinar a localização dos dois centroides. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula e aguardem mais exercícios sobre centroide e momento de inércias. Até a próxima!